Escolha um lugar confortável. Escolha uma posição confortável. Você pode ficar sentado, pode ficar deitado, como for melhor para você. Se você puder, tire seus brincos. Se você puder, solte seus cabelos. Se puder, tire os sapatos. E, bom, vamos lá? Inspira profundo. Inspira, puxa o ar, faz o comando mesmo de inspirar. Inspira. Retém um pouco, segura o ar e solta. Mais uma vez, inspira. Retém o ar e solta. Inspira, puxa o ar, deixa o ar entrar, faz o comando mesmo para o seu corpo. Inspira com vontade, com presença. Inspira, puxa o ar. Retém um pouquinho e solta. E vai relaxando o seu corpo, vai relaxando. Você pode confiar aonde você estiver neste momento, vai relaxando o seu corpo, vai entregando o peso. Entrega o peso dos seus pés, entrega o peso do seu quadril, entrega o seu peso dos seus ombros. Relaxa, dá um comando mesmo para o seu corpo. Fecha seus olhos. Fica um pouquinho aí. Põe atenção na sua audição. O que você está ouvindo? Fecha seus olhos, confia. Fica um pouquinho aí. Respira profundo, inspira e solta. Inspira e solta. E nesse momento, devagarzinho, começa a imaginar, começa a sentir, começa a visualizar, começa a perceber que num túnel de luz, começa a imaginar, começa a perceber, começa a visualizar que num túnel de luz, nesse momento, começa a sentir, começa a visualizar, começa a perceber que você vai indo para um lugar no meio da natureza. Começa a imaginar, a perceber, a sentir, a visualizar que você vai indo para um lugar no meio da natureza. Pode ser um lugar que você já foi. Pode ser um lugar que você nunca foi. Respira profundo, continua. Pode ser a paisagem de um livro. Fecha seus olhos, confia. Pode ser a cena de um filme, de uma série. Tenta deixar sua imaginação florescer. E se não vier nada, respira, deixa o ar entrar e solta. Fecha seus olhos. Imagina, visualiza, percebe uma árvore, uma grande árvore. Tenta imaginar, visualizar, perceber uma grande árvore. As árvores vão para baixo, profundo. Fica um pouquinho aí. Tenta imaginar como é essa árvore. As árvores vão para cima. Essa árvore, ela é guardiã desse espaço. Pede permissão. Vai se conectando com essa árvore. Sente se você pode tocar nela. Ou abraçá-la. Ou talvez sentar pertinho dela. Deixa a sua imaginação florescer. Ou apenas olhar para ela um pouco. Como ela é. Como são os galhos. Como são os troncos. Fica um pouquinho aí. Deixa a sua imaginação florescer, fecha seus olhos, respira. O que mais você vê nessa paisagem? Quais outros elementos você vê nessa paisagem? Chama seus guias, protetores, guardiões, seus animais amigos para perto de você. Chama seus guias, protetores, guardiões para perto de você. E nesse momento, nesse instante, sente, visualiza, percebe, nesse momento, nesse instante, sente, visualiza, percebe por um momento, você em conexão com essa árvore. E você pede permissão para essa árvore para adentrar.
Fica mais um pouquinho aí. Sente o seu pé descalço, descalça. Sente você em conexão com esse lugar sagrado. Fica mais um pouquinho aí. E nesse instante, nesse momento, sente que você vai caminhando por essa paisagem. Sente que você vai caminhando por essa paisagem. E neste instante sagrado, tenta imaginar que lá na frente tem um rio muito bonito. Tente imaginar que lá na frente tem um rio muito bonito. Devagarzinho, sente que você vai se aproximando desse rio. Tenta sentir, visualizar, perceber que você coloca a mão nesse rio. É seguro, a água é limpa. É seguro, você pode confiar na água, você pode confiar no rio. Sente que é um rio de água clara e cristalina, você vê o fundo, tem peixes, eles são dóceis. Tá tudo bem, é um lugar mágico. Deixa a sua imaginação florescer. Tenta imaginar o céu, outras árvores. Se você vê algum pássaro no céu, fica mais um pouquinho aí. Fica mais um pouquinho. Vai sentindo, seu corpo pode relaxar, você pode confiar. E devagarzinho você vai andando por essa paisagem. Sente o vento, sente a terra, a grama, outras árvores, o céu. Chama para perto seus guias, mentores, protetores de luz. Fica um pouquinho aí, respira profundo e solta. E lá na frente, você vê uma formação rochosa. Você vê duas pedras grandes, muito bonitas. Você vê umas árvores grandes, muito bonitas. E devagarzinho você vai se aproximando até essas pedras, você vai se aproximando até essas árvores. E devagarzinho você percebe que no meio dessas pedras tem uma passagem. E que nesse momento a mata vai ficando mais densa. Tenta imaginar, perceber, visualizar, sentir uma mata que vai ficando mais densa. Tenta imaginar mais árvores juntas. E com muito respeito, você põe a mão nessa pedra, tenta imaginar, sentir, visualizar duas pedras grandes. Imagine a textura, a cor da pedra. Por um momento, imagina que você pode se conectar com essa pedra, que é uma grande guardiã, e que a pedra se conecta com você. Tenta se imaginar descalço, descalça, é seguro. Tenta imaginar que você pisa na terra. E nesse instante, nesse momento, nesse segundo, imagina que um vento sopra e nesse momento você é convidado a entrar nessa mata. Sente as árvores, sente o barulho dos pássaros. Fica um pouquinho aí, se der medo, confia, você está seguro, segura, é um lugar mágico. E nesse instante, imagina, visualiza, percebe. Nesse instante, imagina, visualiza, percebe por um momento, por um instante, que uma onça pintada muito bonita, vem se aproximando de você, com aqueles olhos amarelos. Ela olha bem para você. Ela é dócil, ela é mansa, ela é um animal sagrado. Ela é guardiã da floresta. Tente imaginar, perceber, visualizar, sentir que você se ajoelha na terra. Tente imaginar o seu joelho em conexão com a terra. Tente imaginar você em conexão com a terra, com as árvores, com o céu. E que por um momento mágico, essa onça vem se aproximando de você. Com muito respeito, ela é um animal sagrado. Respira fundo. Confia nesse processo, tá tudo bem. Diz para o seu corpo que você pode relaxar.
E por um momento, imagine que essa onça põe a pata com muito cuidado no seu peito. Com aqueles olhos amarelos, ela olha bem para você. Fica um pouquinho aí. Tente imaginar você sendo olhado pela onça de frente e você olhando para ela. Tente imaginar, perceber o seu coração se conectando com o coração da onça. Fica um pouquinho aí. Fica um pouquinho aí. E nesse instante mágico, nesse momento sagrado, chama para perto seus guias, mentores, guardiões, protetores de luz. E por um instante mágico, por um momento, imagine que você se transforma nessa onça. Tente imaginar sua pata, tente imaginar sua pelagem, tente imaginar suas cores, os seus dentes. Tente imaginar por um instante você andando como onça, se sentindo onça. Você está dentro da onça, você é a onça. Por um instante, sente a sua força, a sua garra. Você pode subir em árvores, você pode nadar. Sente por um instante a sua alma conectada com a alma da onça. Fica um pouquinho aí. E nesse instante mágico, nesse segundo, por um instante, imagina você vencendo os seus desafios, os desafios da sua vida como uma onça. Perceba a sua garra. Por um instante mágico, traga suas memórias de triunfo. Um dia que você se sentiu vitorioso. Qual foi um dia que você se sentiu vitorioso? Uma coisa pequena, uma coisa grande. Traga a sua memória. Um dia alegre, um dia feliz. Um dia que você foi capaz de algo, qualquer coisa. Sabe aquele dia que você termina o dia pensando: caraca, eu dei conta. Caramba, eu dei conta. Sinta as suas patas, sinta o seu pelo, sinta o seu olho. Sinta dentro de você mesmo a força da onça, dentro do seu coração. Onde quer que você esteja, chame para perto a energia da onça, dessa grande guardiã da floresta. Peça nesse momento que ela te abençoe, que ela se aproxime de você, que ela se inspire, que ela te dê luz, proteção, sabedoria. Sente nesse momento você humano novamente. Imagine por um instante que você começa a caminhar na mata e essa onça, como um animal grande, um gato grande, caminha do seu lado. Sente por um instante, imagina você enfrentando um desafio que você quer, precisa, merece enfrentar. Sente o seu pé no chão firme, sente seu joelho, seu quadril. Imagina. Respira profundo. Sente o ar entrando no seu corpo. Percebe nesse momento que você dá conta. O que quer que aconteça, você dá conta. Você é capaz. Sente, visualiza, percebe a onça do seu lado, te protegendo. Sente por um momento a mata. Sente as árvores, os pássaros. Fica um pouquinho aí. Fica mais um pouquinho aí. Percebe se tem mais algum animal, mais algum guia, mais algum protetor, mais algum guardião que se aproxima de você. Fica mais um pouquinho aí. Percebe, visualiza nesse instante a força da mata te abençoando, te protegendo. Sente o seu pé no chão. Sente o som das árvores, dos pássaros. Sente a mata te abençoando. Fica um pouquinho aí. Sente, visualiza mais uma vez você olhando para essa onça e essa onça olhando para você e te abençoando. Fica mais um pouquinho aí, respira profundo, inspira. Sente que você renova a sua energia com a força da mata, com a força da onça. Fica mais um pouquinho aí. Percebe se tem mais algum guia, mais algum protetor, mais algum guardião que chega. Fica mais um pouquinho aí. Isso. E sente nesse momento
que a mata te abençoa e que você é muito amado e muito querido pela Mãe Terra, sendo exatamente quem você é. Sente que você é muito amado e muito querido pela Mãe Terra, sendo exatamente quem você é. Sente que nesse momento você se ajoelha e faz um carinho na onça e ela olha para você com muito amor. Sente, visualiza nesse momento que ela te abençoa, sendo exatamente quem você é. Fica mais um pouquinho aí. E então a onça dá um passo para trás, ela abaixa a cabeça, se despede de você e ela entra novamente na mata. Sente por um momento a mata, o chão, as folhas, as árvores. Sente, visualiza, percebe nesse momento você mesmo, em conexão com você mesmo, com seu corpo, com seus ancestrais, com a sua história, com seus guias, protetores e guardiões. Sente você mesmo em conexão com você mesmo. Fica mais um pouquinho aí. Fica mais um pouquinho aí. Isso. E então, devagarzinho, você vai se levantando e com muito respeito, você percebe aquelas pedras que dão origem ao começo da mata. E devagarzinho você agradece as pedras e você vai saindo dessa mata, você vai saindo dessa mata. E devagarzinho, como se você fosse caminhando mesmo, vai imaginando, deixa a sua imaginação florescer. Você vai voltando para aquele rio do começo da vivência. Pede permissão, se conecta com o rio, com o céu, com a terra, com a paisagem. Fica um pouquinho aí. Percebe se tem mais algum guia, mais algum protetor, mais algum guardião. Fica mais um pouquinho aí. Isso, e devagarzinho, com muito respeito, você vai caminhando em direção àquela árvore do começo da vivência. Pede permissão. Toca na árvore mais uma vez, abraça a árvore, sente o seu pé descalço. Sente essa paisagem, respira profundo e solta. E devagarzinho, você vai agradecendo esse lugar sagrado e se agradece por permitir, por se permitir esse instante. E se agradece por ser exatamente quem você é. Se agradece por ser exatamente quem você é e estar exatamente onde você está. E com muito respeito e muito amor, num túnel de luz, devagarzinho, você vai voltando para o seu corpo. Devagarzinho, inspira profundo. Põe a mão no seu coração, sente ele batendo. Calma, fica um pouquinho aí. Mexe seus pés, mexe suas mãos. E devagarzinho vem voltando. Devagarzinho vem despertando de um sonho bom. Mexe seus pés para um lado, para o outro, com presença. Mexe suas mãos para um lado, para o outro, sua cabeça. E devagarzinho você vem voltando. Inspira. Põe atenção na sua audição. Calma. O que você está ouvindo? Onde você está? Devagarzinho vai trazendo a consciência. Eu estou sentado, estou deitado, estou na minha casa, estou na sala, estou em tal cidade. Respira. Que dia é hoje? Como você se chama? Diz para você mesmo, eu estou aqui. Se quiser, faz uma conchinha nos seus olhos, dá um sorriso, X. E quando quiser e sentir, devagarzinho, você vai abrindo os olhos. Se você puder, olhe para o céu. Se você puder, tome água. Respira profundo. E seja muito, muito bem-vindo de volta.